Toda aliança supõe ganhos dos dois lados. Quando um país faz aliança com outro em um objetivo, ambos oferecem para que depois também possam ter um ganho definitivo lá na frente. Quando ouvimos falar que Deus fez uma aliança com o seu povo, essa lógica não existe. Porque Deus, com todo o seu poder, sua onisciência, seu modo de providenciar as coisas, não dependeria do ser humano. Então, quando Deus resolve estabelecer aliança conosco, primeiro nos enriquece com grande amor. A confiança que Deus tem em nós e deposita em nós nos enriquece com grande amor. E nessa perspectiva, nós deveríamos nos perguntar: sim, com o Senhor ganho tudo, mas o que o Senhor ganha comigo? E essa resposta nós deveríamos dar com a nossa vida. O Senhor ganha comigo porque eu sou filho de Deus, sou amigo de Deus, farei caridade como o Senhor quer. Então, nossa resposta àquilo que o Senhor faz em nós deve ser em função do amor que Deus tem pelo mundo e não na função do meu amor. Eu fiz uma aliança, então recebo coisas de Deus. Eu fiz uma aliança, Deus fez uma aliança comigo, para que eu possa ser sinal do seu amor na humanidade. Então, quando hoje vemos inusitadamente Deus se aproximando de Abraão e dizendo: Eu te escolhi, Abraão, e eu vim aqui para fazer uma aliança contigo. E essa aliança é seguida de uma promessa: eu multiplicarei a sua descendência através das gerações. Então Deus surpreende, escolhe um homem e nos escolhe para sermos uma aliança e sinal do seu amor. E aí então a gente se recorda que Deus acredita na eficácia de nossa amizade e de nosso amor às pessoas. De fato, Deus poderia fazer grandes milagres. Basta pensar as 10 pragas do Egito. Foram milagres, assustadores, aliás. Mas nem isso serviu para converter o faraó e não serviu nem para converter alguns de Israel, que mesmo depois de livres no deserto, duvidaram de que Deus queria o bem deles. Mas veja, Deus quer usar o caminho da amizade. E recordo a vocês que quando a gente se apaixona por alguém e gosta muito de uma pessoa, nós somos capazes, ou a pessoa é capaz, de fazer grandes coisas em nossa vida, mudar as nossas perspectivas, mudar o nosso jeito de pensar, nos convencer de caminhos novos. Então vejam, apesar de nós sermos pecadores e apesar de achar que nós somos instrumentos ruins, nós somos muito eficazes quando acreditamos no amor de Deus. E se nós assumimos essa condição de que somos amados por Deus e amarmos como Ele nos ama as pessoas, podemos transformar o mundo inteiro. Assim então, Abraão é escolhido para ser esse sinal de aliança. E por que que Deus ainda fez uma promessa a ele? Eu te darei muitas outras coisas. Nós poderíamos pensar, não precisaria do Senhor fazer isso. Mas mais uma vez o Senhor nos surpreende, porque mesmo Abraão, escolhido por Deus, ele depois, diante de tudo que Deus prometeu, só teve um filho, Isaque, Deus pediu que o sacrificasse. Poderia Abraão perguntar-se: e aí, não estou entendendo essa promessa de Deus. Eu estou achando que Deus se equivocou. Ele falou que me daria uma grande e numerosa família, uma descendência enorme, me mandou olhar para os céus e contasse as estrelas, se não fosse capaz, ali seria o número da minha descendência. Não estou entendendo, porque nós medimos de modo numérico, um mais um, enquanto a gente deve olhar para Deus e pensar que Ele mede com a largura, a profundidade do seu coração. Então, assim, há muitas coisas que nós fazemos de bom que são imensuráveis, porque é Deus que realiza através de nós. Então, essa é a promessa de Abraão. Não é o que se vê, mas é o que a graça de Deus realiza. E muitas vezes nós passamos a vida medindo o que fizemos e o que vemos.
enquanto na verdade a gente tem que pensar assim: Deus, eu sei que o Senhor sabe medir de um outro jeito muito diferente. Contam que Santa Teresinha começou a contar quantos Pai Nossos, quantas Ave Marias, quantas missas, e ela começou a fazer uma contabilidade da sua vida de oração. E um belo dia ela se deu conta: eu não devo contar, porque eu faço isso por amor. E o amor é burro, não sabe contar. 1 mais 1 para quem ama nunca é 2. E eu me recordo que isso me ajudou a converter, porque às vezes eu me numerava quantas missas eu rezei, quantas crianças já batizei, e assim um dia, vendo o exemplo de Santa Teresinha, pensei: devo fazer por amor, não para contar e chegar no fim da vida e presumivelmente descobrir que eu rezei mais de 30.000 missas. Mas o Senhor sabe. E um dia que eu entregue tudo isso, eu e vocês, eu como sacerdote, vocês como irmãos, como pais, tudo isso o Senhor saberá. Não nos preocupemos com os números, preocupemos com o amor. E o Santo Evangelho, Jesus vai dizer ao que a gente chama de coerência com aquilo que se é. Então Jesus vai dizer assim: uma árvore dá frutos condizentes com a sua natureza. Então seria muito estranho que uma árvore desse frutos diferentes. Então o que nós produzimos tem que estar relacionado à nossa natureza. Mas infelizmente a gente faz uma dicotomia. Para os outros parecemos bons, mas nós mesmos não somos tão bons. E a gente muitas vezes reconhece isso no nosso exame de consciência. Então, o convite do Evangelho é que a gente não fica observando os outros, né? Ah, tal pessoa, pelos frutos, olha o que ela está fazendo. Não, não serve para a gente julgar os outros, mas para pensarmos em nós mesmos. Os frutos que estão ao meu lado, de amizade, de amor, de obediência, vida de oração, tem que corresponder ao que eu sou. Então, assim, filhos e filhas amados, atentos à nossa vida, pensemos o que nós devemos ser e que, de fato, nossa vida se converta nos frutos que Deus permite que nós apresentamos. Termino com isso, né? Muitas vezes as pessoas veem nós melhor do que nós somos. Ou seja, a nossa imagem é muito melhor do que aquilo que nós somos. E aqui então, por isso que é até pecado grave, quando eu sei de coisas de alguém e exponho isso para todos, isso é difamação. Ah, padre, está fazendo coisas erradas. Então vai dizer a pessoa. Mas se eu vou lá e ataco e arranho a boa imagem de alguém, é pecado grave, é 5º mandamento, não matarás. Mas nós também temos obrigação, porque se as pessoas têm boa imagem minha, foi Deus que me deu, que as pessoas me vissem daquele jeito. Quanto mais eu aproximo o que eu sou daquilo que as pessoas veem, não me torno santo. Então, se as minhas pessoas enxergam como boa mãe, como bom sacerdote, como um bom profissional, deixa eu caminhar para essa imagem. Porque é isso que Deus permite que os outros enxerguem. E, portanto, para sermos santos, façamos corresponder as duas coisas. Peçamos, filhos e filhas amados, que tenhamos clareza e consciência de que Deus nos ama. E Ele faz uma aliança comigo e com vocês. Nós somos pequenos, mas o Senhor fez uma aliança conosco. E que possamos, com essa aliança, conduzirmos muitas pessoas a Deus. E que os frutos de nossa vida possam ser mostrados um dia quando estivermos no reino dos céus. Nossa Mãe Maria, interceda por nós.